Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Bem, nesta noite eu não posso dizer que as músicas tinham a ver com a mensagem, né? Que foi uma coincidência, uma cristocidência, porque quem escolhe as músicas sou eu, né? Mas hoje teve uma coincidência. Vocês viram como é que o pastor Paulo está vestido e eu? Mas foi realmente uma coincidência. Meus irmãos, abra suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos lendo aos poucos o texto. Nós vamos ler só o versículo 1 primeiro. Bom? A minha tradução é a Ara. 1 Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, tenha misericórdia de nós, que tudo que eu venha a falar, ó Pai, venha do teu coração. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o povo de Deus estava dividido em dois reinos, Judá e Israel. Até agora, até esse momento aqui, no reino de Israel, todos os reis que tiveram fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o que significava isso? É que a vontade revelada de Deus era a lei mosaica e as revelações dos profetas, que falavam em nome de Deus. E a maior lição que você pode encontrar no livro de Reis é que uma falha em honrar e obedecer à vontade revelada de Deus sempre resulta em ruína e destruição. Vamos lembrar aqui os primeiros mandamentos da lei. Em Êxodo 20, diz, dos 10 mandamentos, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora, se você olhar para novamente para o livro de 1 Reis, olha um pouquinho antes do capítulo 17, a partir do verso 29, do verso 30, vocês vão ver qual era a situação de Israel naquele momento. Diz assim, a partir do verso 30, do capítulo 16. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou Acabe por mulher a Jezabel,
filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Esse texto nos ajuda a compreender a situação. Observe que o rei Acabe, além de ser o pior dos reis, ele fez aliança com os sidônios e herdou as suas práticas culticas, influenciado pela sua mulher, Jezabel. Os sidônios eram habitantes de Sidom, uma rica e importante cidade portuária, e essa cidade era uma cidade fenícia, cujo Baal era o deus cananeu fenício, que era o deus, para eles, era o deus da chuva e tempestade, era o deus da fertilidade, era o deus vencedor da morte. É importante salientar que o reino de Israel teve um desvio e passa a ter Baal como senhor, adotando prostituição no culto de fertilidade, associando-o também à prosperidade. E o problema foi tão grande que vocês vão ver mais à frente o profeta Oséias sugerindo que alguns já acreditavam que o Senhor e Baal para o povo era um só, convencendo de que eram devotos do Senhor e enquanto adoravam Baal. A fome nessa região era uma coisa comum, porém sempre temporária, de acordo com as estações do ano. Mas em alguns casos a fome foi além do esperado. E nós vemos a mão de Deus, o Deus vivo, graciosamente abençoando os seus filhos, segundo o seu propósito. Nós podemos ver exemplos como Deus abençoou Abraão em Gênesis 12, verso 10. Havia fome na terra, Abraão foi para o Egito e saiu do Egito abençoado por Deus. Gênesis 26, versos 1 e 3, Deus abençoou Isaac, também no período de fome. Gênesis capítulo 41 a 43, Deus abençoando José e seus irmãos, depois de uma grande fome que aconteceu na terra. Ruth 1:1, Deus abençoando Ruth, quando também havia falta de alimento na terra. Deus agora vai mostrar mais uma vez que só Ele é o Senhor. Lembro aqui do que Deus fez no Egito para libertar Israel, e cada praga enviada combatia uma divindade egípcia, e Deus era soberano. Aqui ele vai preparar Elias para ser o seu representante diante dos seus oponentes. Então vamos olhar aqui novamente o verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias era natural de Tesbe, em Gileade. É um profeta corajoso, cujo nome significa: o Senhor é Deus. Ele foi enviado para enfrentar o baalinismo, quase não sai. E para declarar a Israel que o Senhor era Deus e não havia outro. Ele orava ao Senhor e Deus respondia de forma milagrosa. Tiago, capítulo 5, verso 17, cita Elias como um homem como nós, que orou pela seca e Deus respondeu a sua oração. Acabe, nesse versículo, ele é informado por meio dessa expressão
que o Senhor vive. Esse tremendo fato, sem dúvida, ele recebeu uma atenção especial de Acabe. Reino após reino, Israel zombou e desafiou abertamente o Senhor. Nenhuma consequência séria seguiu esses pecados. Mas dessa forma, havia se estabelecido uma falsa ideia de que o Senhor não existia de fato. Lembra, alguns momentos atrás, o pastor Paulo estava falando que Satanás tenta colocar em nós que Deus não cuida de nós, que Deus não está interessado em nós. E naquele momento, Israel estava com a ideia de que Deus, o Senhor realmente não existia. Como Baal era um deus da tempestade e trazia chuva, o anúncio de Elias de que haveria 3 anos de seca era uma reivindicação direta da superioridade do nosso Deus sobre Baal. De fato, nos mitos sobre Baal, a seca era equiparada à morte de Baal. Enquanto a chuva não apenas aumentava a credibilidade de Baal, mas também validava a sua própria razão de existir. Notem que Deus havia prometido o povo, sustentar o povo se ele se manifestasse fiel aos seus mandamentos. Em Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso 13, Deus diz assim: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Verso 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva do vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, olha o alerta, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche eles os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. É no contexto de seca, em toda a região, que Deus agora vai exercer também a sua misericórdia. Acompanhe do verso 2 ao 7. Nós vamos ver aqui 3 cenas no capítulo 17 de 1 Reis. 3 cenas. A primeira cena está nos versos 2 a 7. Diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Essa é a primeira cena do capítulo 17. Deus enviou Elias a Querite. Querite significa lugar de corte, lugar de desbaste, para suprir as necessidades de Elias. Era necessário esconder Elias de Acabe, e era necessário também ensinar uma lição para Elias, moldando ele para tudo que estava para vir. Com certeza, quando ele deu aquela palavra para Acabe, dizendo que a partir daquele momento não choveria, Acabe ficou muito furioso e
Jezabel mais ainda. Com certeza a perseguição veio com muita força. E Deus vai esconder Elias de Acabe. E onde ele esconde? Em Querite. Mais à frente, lá no capítulo 18, vai ser descrito o desespero dos profetas de Baal, no Monte Carmelo, em suas tentativas de induzir Baal a enviar chuva. No entanto, eles perdem a disputa, demonstram a eficácia do seu Deus e são massacrados por Elias. Mas agora, neste momento, é o momento de Elias se retirar. Em Querite, Deus iria cortar adequadamente Elias. Deus tem a sua forma de preparar seus servos. José sofreu as injúrias, tanto da cisterna como da prisão, antes de se tornar governador do Egito. Ele ficou abaixo somente do próprio faraó. Moisés gastou 1/3 da sua vida no deserto, antes que o Senhor lhe desse a honra de liderar o seu povo. Davi teve que aprender a suficiência do poder de Deus no campo, antes que se adiantasse a matar Golias. Assim também aconteceu com o perfeito servo. Jesus viveu durante 30 anos, antes que começasse de fato seu breve ministério público. Assim também o apóstolo Paulo, logo após a sua conversão, passou um tempo na solidão da Arábia, onde foi seu aprendizado, antes de tornar-se o apóstolo dos gentios. E aqui eu deixo uma aplicação preciosa para você. Se Deus te chamou para uma missão, Ele vai lhe preparar para essa missão. Ele vai te tirar de cena por um tempo. Vai te humilhar se for preciso. Assim como aconteceu comigo antes de me entregar uma missão. O nosso Deus é o Deus do improvável. Deus ordenou a Elias que bebesse do riacho, mas prometeu que os corvos lhe dariam alimento. Isso era totalmente improvável. Primeiramente porque os corvos são animais imundos, eles não poderiam servir de alimento. Levítico 11:13 diz que não se poderia comer corvos. E os corvos, normalmente, não alimentam os seus próprios filhos. Abra aí, deixa seu dedo aí, vá lá em Jó 38:41. Jó 38:41. Diz assim: quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. Mas o texto de 1 Reis diz que Deus ordenou aos corvos que os alimentasse. Então Elias obedeceu a Deus. E Deus proveu milagrosamente para Elias alimento, a fim de fortalecer sua fé diante dos conflitos que ele iria enfrentar. No verso 6, diz que os corvos traziam pela manhã pão e carne. Essa palavra pão aqui é alimento de um modo geral. Isso poderia incluir frutas, ovos, aquilo que fosse possível ao corvo levar. E carne. Interessante, né? O corvo trazendo alimento para Elias. Elias estava provando que Deus era a única fonte de alimento
fertilidade e bênção. O Senhor providenciava a comida e os corvos forneciam o transporte da comida. Mas como Deus havia prometido, a seca iria passar em toda a região e atingiu a Israel. E Deus mandou Elias ficar próximo ao que chamamos hoje, aqui em Belém do Pará, de um igarapé. No igarapé. E esse igarapé veio a secar também. Não chovia mais na terra. Você pode pensar assim, mas por que Deus permitiu a torrente secar? Para nos ensinar a confiar nele e não nas suas dádivas. Como regra geral, Deus não provê por muito tempo para o seu povo da mesma forma, pelos mesmos meios, a fim de que eles não descansem neles e fiquem na expectativa da ajuda desses meios. Mais cedo ou mais tarde, Deus sempre nos mostra quão dependentes nós somos dele, até mesmo para o suprimento das misericórdias, que pinga todos os dias pela manhã. Lembra do maná e dos cordenizes no deserto? Com o povo caminhando no deserto, a ordem era de que nada deveria ser guardado para o dia seguinte. O coração do povo ali estava sendo testado. E aqui o coração de Elias tinha que ser testado para mostrar se a sua confiança estava em Querite, na torrente, no igarapé ou no Deus vivo. Assim também acontece no trato conosco. Frequentemente nos deparamos com a nossa confiança na rotineira misericórdia que cai sobre nós e acabamos descansando nelas, até que algo acontece e nossa fé ainda imatura nos deixa em desespero. Muitas das vezes, por exemplo, a gente pega todo mês, né? Todo mês, no final do mês, cai o nosso salário. É o nosso salário. E aí a gente vai adquirindo confiança nisso. E ao final do mês, vai cair o nosso salário. Aí, num certo mês, o salário não caiu. Porque aconteceu alguma coisa no banco, a sua senha você esqueceu, alguma coisa aconteceu, e aí você entra em desespero. Porque a sua confiança era naquilo que já caía todo mês, e não mais na providência do Senhor. Devemos crer que o Senhor Deus é o Deus vivo que graciosamente nos supre. Ele usa quem quer e Ele dá ordem sobre tudo e todos. Eu lembro do episódio em que Jesus está com seus discípulos no meio do mar da Galileia, no barco, e vem a tempestade. Jesus estava dormindo e os discípulos atemorizados. E eles acordam Jesus. Note que no contexto de 1 Reis, para os adoradores de Baal, a tempestade vinha de Baal. Mas no contexto de Jesus com seus discípulos, Jesus é quem ordena sobre a tempestade. É Ele que acalma a tempestade. Os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o Senhor que comanda. É o Senhor que é soberano. Vamos agora para a segunda cena, que é a partir do verso 8. Acompanhe comigo a leitura. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida.
Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Elias estava em Querite, a torrente secou, Deus mandou Elias sair daquele lugar e ir para Sarepta. Sarepta era uma cidade que ficava ao sul de Sidom. Essa terra era para ser habitada pelo povo de Deus. Deus havia dado a Josué para conquistar, conforme Josué capítulo 13. Mas o povo de Deus não possuiu essa terra e deixou que o povo fenício e cananeu permanecesse em seu lugar. Agora Deus estava mandando Elias para a própria região onde Baal era o Deus oficial e era adorado. As viúvas viviam quase que desprotegidas pela lei e eram facilmente exploradas. Por isso eram pobres e certamente eram as primeiras a ficarem sem comida durante a seca. Parece inesperada novamente a atitude de Deus para com seu servo, pois ele estava enviando Elias para fora do seu habitat, para fora das fronteiras, para se hospedar, se alimentar de uma pessoa que naquela situação seria a menos provável. Sarepta significa também lugar de fundição, lugar de refino, lugar de purificação. É uma segunda etapa na experiência de Elias com Deus. No verso 9, nós vemos que Deus ordena uma mulher, uma viúva, que não era do povo de Deus, pelo contrário, era do povo que adorava Baal. Ou seja, mais uma decisão improvável para Elias e para aquela mulher. Para Elias, porque a seca estava em toda a região, ele estava sendo perseguido, ele estava escondido, e ele vai ser levado. A sua fama, com certeza, chegou a Sidom, porque Acabe era casado com Jezabel, que era filha de Etbaal, que era o rei dos Sidônios. Então, portanto, o sogro de Acabe. Então, certamente, a fama de Elias já tinha chegado lá. E ele, com certeza, teria perseguição em Sarepta também. Para aquela mulher, ela não era israelita. Mas Deus a escolheu para exercer sua graça e misericórdia, porque tinha planos para aquela mulher. Interessante que Elias e a viúva vão ser lembrados por Jesus. Lá em Lucas, tem um registro em Lucas, capítulo 4, versos 25 e 26. Jesus diz: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra. E a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom.
Jesus estava falando sobre a rejeição do povo a ele e a sua palavra. De fato, em geral, os profetas traziam uma palavra de confronto ao povo. E as suas ações, as palavras não eram recebidas com alegria. Também aqui Jesus está mostrando que um dos temas do Evangelho é o alcance, pela sua graça e misericórdia, também aos gentios. Parece inesperada a atitude de Deus para com seu servo, mas ao longo do texto, nós vamos ver que ele tinha um propósito. Vamos imaginar a cena. Elias chegando a Sarepta, vendo uma mulher recolhendo lenha. Identificar uma viúva não era uma tarefa tão difícil. Era uma mulher geralmente sozinha, ela tinha um modo de vestir, o seu trabalho, tudo parecia indicar que era uma viúva. Mas será que era essa viúva que Deus havia ordenado? Pois então Elias lhe pede água e em seguida por pão, aquela viúva que ele acabara de encontrar. Ainda que o pedido fosse legítimo, pois Elias deveria estar com fome e sede, evidentemente esse pedido servia para identificar como a viúva com quem Deus queria que ele ficasse a partir da atitude dela. Notem que Deus não disse a Elias que ele encontraria uma viúva que lhe desse água imediatamente, mas uma viúva que lhe desse comida. Elias pediu primeiro água. Como a viúva foi buscar água, ele pediu comida. A aparência de Elias também era típica. O texto mostra mais à frente que a viúva identificou Elias como profeta, como homem de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 1, versos 7 e 8, detalha como Elias se vestia. Diz assim: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles responderam: era homem vestido de pelos, com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Um pequeno parênteses aqui. No Novo Testamento nós vemos João Batista com a mesma aparência de Elias, registrando apenas a semelhança no ministério e que ambos apontam para Cristo. Nunca essa vestimenta foi para sugerir que João Batista fosse uma reencarnação de Elias. Fechando parênteses. Voltando, meus irmãos, a resposta daquela mulher para Elias, ela é dramática e possivelmente atribuía ao Deus de Israel a sua situação. Olha só no verso 12. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Aquela mulher pronunciou o nome de Deus. Se você olhar na sua Bíblia, a palavra Senhor está com letras maiúsculas. É o nome de Deus. Quando estiver dessa forma, o texto tem que ser traduzido pelo nome de Deus. Ou seja, aquela viúva conhecia o Deus de Israel pelo nome, reconhece o seu profeta e usa a mesma forma que era comum com o qual os profetas falavam em nome de Deus, inclusive Elias. A resposta daquela mulher é surpreendente, porque a princípio ela diz que ela não tem como dar comida a Elias, pois o que tinha só daria para ela e seu filho. Mas Elias vai dizer que era preciso que aquela viúva colocasse os interesses de Deus, representados por ele mesmo, antes dos seus próprios interesses, e assim ela seria abençoada. Jesus também ensinou aos seus discípulos
sobre buscar o seu reino em primeiro lugar. E todas as coisas, como comer, vestir, seriam acrescentadas. Em Mateus, capítulo 6, versos 25 até o verso 34. Elias já havia provado da providência de Deus lá em Querite. E agora estava colocando diante daquela mulher que ela precisava também dar um passo de fé em direção ao único Deus verdadeiro, ao único Deus de fato, que seria o provedor. Aquela mulher entendeu que a única opção que ela tinha era confiar. Nós não sabemos qual o tamanho da fé daquela mulher. O texto não diz isso. Mas ela respondeu obedientemente à promessa que Elias lhe deu, vinda de Deus. Com certeza, no coração dela estava confirmando aquilo que o Senhor tinha posto, e não Baal. Lembra que Deus disse a Elias que Deus tinha ordenado a viúva. Então, no seu coração estava a ordem do Senhor. Ela, de alguma forma, sabia quem era o Deus de fato que ia prover comida. O texto termina dizendo que Deus supriu a necessidade de comida por muitos dias, até quando o Senhor fizesse voltar a chover na terra. E o texto mais à frente diz que a seca durou 3 anos e meio. Vamos agora para a terceira cena. A terceira e última cena está nos versos 17 em diante. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a doença se agravou tanto que ele morreu. E então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Todos naquela casa agora estavam felizes. Tudo ia bem. Tinha alimento. Nada faltava. A fome estava em toda a região, mas naquela casa tinha alimento. Até que algo aconteceu. O menino adoeceu e morreu. Mas como isso poderia acontecer? Naquelas regiões, uma calamidade como a que estava acontecendo era sempre um fator frequente que despertava a consciência das pessoas. Essa grave calamidade doméstica, no caso, parece ter levado a viúva a pensar que, assim como Deus havia fechado o céu sobre a terra, por causa do pecado, em consequência do profeta, ela estava sofrendo também por um motivo semelhante. A viúva pensava que o profeta de Deus em sua casa traria ao conhecimento de Deus algum pecado seu e que Deus estava atingindo seu filho. Essa forma de pensar também aconteceu com os discípulos de Jesus, quando eles se referiram ao cego de nascença. Em João capítulo 9, verso 1 e 2, dizia: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? O texto de 1 Reis diz que Elias, sem responder,
a amargura daquela mulher, apenas lhe pediu que lhe desse seu filho. E ele leva para o quarto, onde estava hospedado, deitou o menino em sua cama. Nessa época, os quartos ficavam na parte de cima da casa, enquanto a parte de baixo era uma área de trabalho, de armazenamento. Elias orou e perguntou a Deus se ele também, além das outras tristezas da viúva, havia trazido a catástrofe da morte do filho. Esta parece ser uma pergunta retórica, que em outras palavras seria assim: por que, Senhor, trouxe essa catástrofe também sobre ela? A resposta que Elias precisava é a mesma que Jesus deu aos discípulos a respeito do cego de nascença, que está no verso 3 de João capítulo 9. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. A cura e salvação de Deus estava por vir naquela casa. Elias e aquela viúva vão ter a felicidade de ver um menino vivo e volta a alegria no coração e no lar daquela viúva. O profeta foi enviado a essa viúva não apenas para sua própria segurança, mas por causa de sua fé, para fortalecê-la, para promovê-la. Ele foi instruído em ir até ela, em vez de muitas viúvas de Israel, que o teriam recebido também ansiosamente, nos mesmos termos privilegiados, de exceção à fome opressiva. O alívio das suas necessidades físicas tornou-se um meio preparatório para suprir também as suas necessidades espirituais. E levar aquela mulher e seu filho, por meio dos ensinamentos de próprio Elias, a um conhecimento claro de Deus, a uma fé firme em sua palavra. Essa é a primeira restauração à vida de um morto que as Escrituras registram. Mas a crença do poder de Deus para ressuscitar um morto é bem mais antiga. Se você ver em Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19, diz que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Também, quanto a esta ressurreição do menino, através de Elias, também não foi a única. Nós vamos ter pelo menos mais 7 ressurreições na Bíblia. A próxima é de Eliseu ressuscitando um filho da mulher sunamita, em 2 Reis 4. Depois um homem foi ressuscitado quando entrou em contato com os ossos de Eliseu, em 2 Reis 13. Depois o filho da viúva de Naim foi ressuscitado por Jesus, Lucas 7. A filha de Jairo foi ressuscitada por Jesus, Lucas 8. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, João 11. Dorcas foi ressuscitada por Pedro, Atos 9. Eutico foi ressuscitado por Paulo, Atos 20. Todos esses foram ressuscitados por algum servo do Senhor. Mas o que é único, o que é exclusivo, o que não há outro igual, é a ressurreição do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus foi o único que ressuscitou por Ele mesmo. Porque Ele é o próprio Deus. Jesus disse que morreria, que ao terceiro dia ressuscitaria e ressuscitou. A narrativa termina com o reconhecimento daquela mulher para com Deus, de Elias e o próprio Elias. O verso 24 diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus
e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mais tarde, os próprios israelitas que praticavam idolatria vão reconhecer o Deus verdadeiro, como descreve o capítulo 18, depois do episódio do Monte Carmelo. 18, verso 39. E diz assim: o que vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, o texto lá na frente diz: Elias pediu ao Senhor que voltasse a chover, e Deus mandou a grande chuva. Como aplicação para nós, podemos dizer, em primeiro lugar, que o único Deus verdadeiro, o Senhor, é Jeová, Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Quantas vezes você já passou por um aperto financeiro, por exemplo, e você percebe que Deus de alguma forma te sustentou naquele momento? Talvez esta seja a sua situação agora. E a solução parece tão fora do seu alcance. E porque lhe falta, de alguma forma, lhe falta fé. E você acaba não enxergando a solução. Se você está nessa situação, você precisa dar um primeiro passo em direção ao Senhor, que prover todas as coisas para nós. Em segundo lugar, a misericórdia do Senhor é concedida a quem Ele quer. A região de Sidom é muito citada na Bíblia. Até mesmo Jesus fez citação a ela e compara com cidades israelitas quanto ao não reconhecê-lo e ao seu ministério. Em Lucas 10, 13 a 14 diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, muitos que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Portanto, a misericórdia de Deus é a ação dele em não nos impor o castigo que merecemos. Farinha e óleo eram alimentos básicos naquela época. E tê-los em casa significava ter vida. Do contrário, significava ter morte. E assim como Deus foi misericordioso com aquela viúva e o seu filho através de Elias, Ele pode ser contigo também, lhe dando vida através de Jesus Cristo. O Senhor cura o corpo e salva a alma. Por causa dos nossos pecados, precisamos de salvação. E Jesus nos liberta dos nossos pecados e nos dá vida e vida em abundância. Não somos por nascimento físico povo de Deus, israelitas, como também aquela viúva não era de fato. Mas pela graça de Deus, nós fomos chamados para um novo nascimento. Uma nova vida pelo sangue de Jesus. E hoje nós somos filhos de Deus por adoção. Em terceiro lugar, o Senhor é fiel em suas promessas. Haviam duas promessas do Senhor na palavra de Elias. A primeira é que não faltaria alimento. E a segunda é que um dia a chuva voltaria. Porque ele fala que o alimento ia se manter até o dia que a chuva voltasse. Mas essas promessas, elas demandavam fé e obediência. A providência de Deus naquela casa nos ensina que nós devemos crer em Deus e obedecê-lo. Porque se nós precisamos de um milagre na nossa vida, seja ele pequeno ou grande, começa com fé e obediência. Quarto lugar, devemos estar conscientes da nossa total dependência de Deus. As coisas podem estar indo bem agora, mas pode mudar de rumo de um dia para o outro. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Nós precisamos crer nisso. Muitas das vezes precisamos ser retirados da zona de conforto para nós nos aproximarmos mais do Senhor.
O Senhor deseja a nossa santificação para a glória dele. Em quinto lugar, o Senhor ouve as orações dos seus servos segundo o seu propósito. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 14, diz que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quanto mais próximos do Senhor, mais seremos conscientes dos seus propósitos em nossas vidas. Veja bem que Elias orou pedindo para que não chovesse. Elias orou pedindo que Deus já tinha dito que faria. A promessa lá em Deuteronômio era que se o povo adorasse outro Deus, ele fecharia os céus. Não choveria mais. E aí, Elias vai orar como se fosse assim: Senhor, cumpre a tua palavra. Essa era a oração de Elias. Cumpre a tua palavra. Em sexto e última aplicação, a palavra de Deus estava na boca de Elias. Hoje a palavra de Deus está na nossa mão. Tudo que Deus tem para a humanidade está aqui. Como servos de Deus, nós somos portadores da palavra de Deus. Através de nós devemos fazer o único Deus conhecido de todos e confrontar aqueles que se rebelam contra Deus. Nós não podemos ficar calados. É possível ser chamado homem de Deus como Elias foi, porque ele era um homem semelhante a nós e sujeitos aos mesmos sentimentos, como afirma Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era um profeta corajoso, enfrentou o rei de uma nação. Eu concluo afirmando para os irmãos: não há outro Deus além do Senhor. Onde a existência do único Deus é questionada, onde o poder de Deus é desprezado, onde a glória de Deus é dada a outro, ele vai se revelar a seu tempo, segundo o seu propósito, a quem ele quer, através de quem ele quiser, da forma como ele quer, porque ele é o Deus vivo e graciosamente nos sustém. Que Deus a todos nos abençoe.